E hoje, senhoras e senhores, tem um convidado muito importante. Estamos aqui recebendo, na verdade, o jornalista e escritor Maurício Nunes, mais conhecido como Lobo. Tudo bem? Bom dia. Aí, tudo bem, tudo Maurício? Jóia? Bom dia. Lobo. Bom dia. Lobo, Maurício, tanto faz. Já tô curiosa. Tá Por que Lobo? Porque eu tenho uma página, na verdade, no Facebook já há longos anos aí, e chama-se A Toca do Lobo. Entendeu? E aí ficou Lobo, porque eu já tinha uma coluna no jornal, né, antes, no Metro News, durante anos. E aí ficou esse apelido. E aí, como essa página, né, que é A Toca do Lobo, tem aí, tipo, graças a Deus, milhões de engajamento, né, todos os meses e tal. Então acabou ficando e aí virou. Tanto que o meu novo livro, eu coloquei até... É o primeiro que eu coloquei o Maurício Nunes riscado Lobo, né? Já meti Lobo. Ah, aí sim. Já sumiu. Criativo. Achei que o Maurício fosse frequentador do baile da saudade. Puta aí, Ô, velho. Lobo, Fosse lá pra comer as velhinhas. eu vi aqui que você é músico também. Você se inspirou naquela banda. Tinha uma banda Lobo, lembra? Pelos Lobos, porra. Não, mas tinha uma banda Lobo. Essa eu não É lembro. uma música romântica, Lobo. Eu não lembro. Opa! Eu lembro dos meus primos, né? Os Los Lobos eu lembro. Meus primos. Los Lobos? Porra, meus primos eu gosto até hoje. Trilha sonora do La Bamba, né? Os caras que fizeram, Isso. tá? Eles que tocaram e tal. E eu gosto bastante. Aliás, curiosamente falando, né? Já que o assunto é Disney, o Los Lobos tem um álbum sensacional, que é um disco que eles pegaram músicas da Disney e fizeram a versão em rock and roll, em todas elas. É maravilhoso esse álbum, é maravilhoso. Acho que é Los Lobos Goes to Disney. Acho. Caramba! É muito bom esse disco. Procurem no Spotify que vocês vão gostar. E, ó, De verdade, são vários clássicos da Disney, todos na versão rock and roll dos Lobos. É bem legal. a música chama Lobo. I'd love you to want me. Essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar um trechinho aqui. Não sei, só um trechinho, tá, Johnny? Rapidinho. 5 segundos. I'd love... Ah, não, pera. E assim pera, perdemos o pera, canal no YouTube. Não, é porque eu preciso cortar o som nosso aqui. Três Pronto. Aqui, acordes. ó. Você vai lembrar dessa música aqui? Deixa eu ver. Sim, claro, pô. Lobo, tô falando. Música tema que de tem. novela da Globo, pô. Exatamente. Tema É a de banda novela da Lobo. Globo. Tá vendo como tem? Lembrei. Lembrou, né? É Lobo o nome do... Pô, eu não sei. Lobo. Tem um outro primo, então. Então tem o Los Tá vendo? Lobos e tem mais um aí. ó. É. E estão falando aqui, já pensou você com o Lobão ouvindo Los Lobos? Porra! E Steppenwolf ao fundo. Pô, ia ser sensacional, entendeu? Essa Pegando música é as de velhas, 72, vovozinha né? lá. Lá no Zais, a casa mais dançante de São Paulo. Agora, você também é dramaturgo e diretor teatral, não é isso? Sim. Eu tive algumas peças aí em cartaz. A mais conhecida, assim, famosa foi Lolitas, né? Que ficou Lolitas, 5 né? anos em cartaz. Agora, vamos falar da biografia do Walt Vamos, Disney, embora. Puxa vida. Como é que foi essa ideia? Conta pra nós. Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito fã do Walt Disney, né? Porque tem essa diferença. Eu sempre brinco que eu falo para as pessoas do artigo, né? Eu falo, eu estou falando, né? Você fala o Disney, não a Disney. Então, eu nunca fui muito fã da Disney. Eu sou fã do Walt Disney, do cara. Há uma diferença imensa, principalmente atualmente. Nos dias de hoje, a diferença é gritante, né? O Walt Disney... A Disney do Walt Disney praticamente não existe mais, né? Então, existe uma outra empresa que leva o nome do cidadão. Então, assim, eu sempre fui muito fã dele, cara. Muito fã, desde garoto, assim. Tinha o Clube do Mickey, né? Passavam uns programas onde aparecia ainda a imagem dele, né? Hoje não tem mais. E aí, pô, cara, comecei a estudar sobre esse sujeito, porque eu gostava muito dele. Eu comecei a estudar. E eu vi que a gente aqui era muito limitado de material sobre ele. A maioria dos livros que eu tinha lido era tudo gringo, né? Não tinha livro em português dele. Teve um ou outro, o Triunfo da Imaginação, né? Que eles lançaram aqui. Eu até brinquei no colega de vocês, tal, que é no Pânico, lá no Emílio, que eu falava que parecia dá pra você fazer supino com o livro, né? Porque o livro é pesadíssimo e tal. E o Emílio ainda falou, pô, e é chato pra caralho aquele livro, porque é um livro realmente cansativo. É que pra ele quase tudo é chato, caramba. Cansativo. Aí eu comecei a estudar, cara, sobre a história do Disney e tal. Colhi vários materiais, assisti tudo. Então, assim, absolutamente tudo que era do cara eu assistia. E aí, em 2019, cara, como eu viajo bastante, por causa das revistas que eu trabalho e tal, eu falei, vou tirar aí um ano sabático, Disney. Vou começar a fazer só os pontos por onde esse cara passou. E aí eu fui para Chicago, onde ele nasceu, fui para Marceline, onde ele viveu a infância, depois fui para Los Angeles para conhecer os lugares, fui para Kansas. Cara, fui fazendo estudo e conhecendo gente que teve contato com o cara, porque eu queria isso. Quando eu vi que eu tinha realmente um bom material em mãos, eu falei, pô, agora eu tenho um belo material em mão aqui, dá para fazer. Veio a pandemia. Eu falei, puta merda, agora eu não posso lançar. Puxa. Né? Porque mas eu já tinha um outro na agulha, que era o infantil, que era o ABC do Rock. Acabei fazendo o ABC do Rock e deixei esse. Quando passou a pandemia, lancei. E graças a Deus, assim, é o meu 9º livro, né? De todos os livros, esse, porra, disparado. É o que mais bombou. Assim. Sem sombra de dúvida. Assim, o maior sucesso mesmo, assim. Eu já estou na 4ª edição.
Entendeu? Na Olha. Amazon, se olhar lá, você vê as críticas, é 5 estrelas, é todo mundo Pô, que elogiando. legal. Vou pôr pro Johnny aqui, É. ó. Chama A Árvore dos Sonhos, a vida e obra de Walt, Walt Disney. A capa é linda, né? A capa é muito bonita, cara. Quem fez foi o outro dia- Spett, Leandro Spett, e o design gráfico e tal foi a Kaan, do meu amigo Charles e tal, eles que fizeram toda essa parte. O livro é muito bonito, tem fitilho, Que legal. ele é ilustrado, é capa dura. E só um detalhe, ele tá vendo em todo lugar, mas se a pessoa comprar no editorazelig.com.br, editorazelig com z.com.br, vai um brinde junto e vai, evidentemente, autografado e com dedicatória do autor. Tá lindo esse livro, Esse né? livro é lindo, cara, Ó, de verdade. Não, Aliás- não é nada, é um dos... Dodô, olha isso. Olha, pra você ter uma bem ideia, feito, eu vou te falar. Olha isso. O prefácio desse livro, quem fez foi a Kay Malins. A Kay Malins simplesmente é a maior autoridade Disney no mundo. Ela é a fundadora do Museu Disney e foi amiga pessoal dele. E quando eu fui pra lá, eu fiquei hospedado na casa dela, que é na Fazenda Disney. Que era do Caraca, Disney, ela velho. comprou, ela mora Ah, lá. ah. Então, assim, cara, e o prefácio é a coisa mais linda do mundo. O jeito que essa mulher escreveu, assim, sobre a minha história. Ela misturou a história dela com o Disney, uma história pessoal, porque eles foram amigos, com a minha história, né? Porque ela conheceu e a gente acabou ficando amigo. Nós somos hoje muito amigos, graças a Deus. E assim, cara, só pelo prefácio já vale o livro, porque a mulher conta uma baita história e ela falou exatamente o que você disse. Que de todos os livros que ela já viu do Disney, esse foi o melhor, porque ele é o mais completo, sem sombra de dúvida, e é o mais emocionado, porque assim, cara, eu não julgo, não me interessa ficar jogando, que partido ele era, que não sei o quê. Não, isso aqui não me interessa. Eu tô contando a história desse cara que saiu de uma cidade como Chicago, de uma família humilde, pobre, passou por 250 sufocos na vida e chegou a ser o cara mais importante do mundo, né? Você está contando a história de um dos maiores contadores de histórias Exatamente. da humanidade. Não, Eu queria saber qual que foi a história das histórias dele que mais te impressionou. Cara, tem muita coisa, mas assim, eu acho que, pra mim, assim, a mais impressionante de todas, eu dividiria em duas partes. A primeira é exatamente o otimismo e a coragem desse cidadão. Então, assim, só isso, assim, tipo, o primeiro 1/3 do livro, que é a história dele, de um cara que foi pra Primeira Guerra pilotar ambulância, que quando era garotinho, criança, entregava jornal nas casas, tipo, embaixo de neve. Então, assim, esse cara tem uma história triste e ele nunca se vitimizou. Isso que é o mesmo. Nunca. O Walt Disney odiava isso. Ele odiava isso. Odiava. Você queria perder a amizade dele, você se vitimizar. Ele mandava merda. Então, assim, porque ele era um homem muito otimista. Tanto que quebrou várias empresas. Porque era otimista demais. Então, ele punha... Sonhador, né? Eu tava outro dia em casa, ô Lobo. Sim. E eu tava vendo lá o History Channel. Sim. E tava passando lá a história de Walt Disney. Sim. Acho que deve ter assistido. Eu vi. Ele foi o precursor da animação num cinema. Sim. Foi ele. Você sabia? Do cinema, pra O você ter uma primeiro ideia. cara a fazer. É, E os caras não estavam acreditando. E ele fez aquela de... Ele pegava uns quadros assim, fazia por cima, ele isso fazia é a multicâmera. projeção. Ele A criou, multicâmera. ele que criou. Ele que criou. Pra você ter uma ideia, isso eu falo sempre, né? As pessoas, elas conhecem o Disney pelo Mickey e pela Disneyland. É. Que já é ótimo, óbvio. Sim. Eu não tô... Simplesmente o cara criou a maior personagem pop da história do mundo, que é o Mickey. Ninguém é mais popular do que o Mickey Mouse. Ninguém, nem o Papa. Então você fala assim, porra, o cara criou o personagem. Só por aí já valia. Mas as pessoas esquecem a importância que esse sujeito tem para outras áreas. Filantropia, o cara foi um dos maiores filântropos dos Estados Unidos, tem escola criada por ele até hoje. A Cal Arts, por exemplo, a mais famosa escola de artes de Los Angeles, foi criada por ele. Ele criou a escola e doou a escola. Então, assim, isso, tem um hospital de olhos lá, o mais famoso de Los Angeles também foi ele. Fora esse lado, eu acho que o que mais toca, é o que você acabou de dizer, e muito bem aí, é a parte de cinema. Por exemplo, poucas pessoas sabem, ele é o recordista tanto em indicações quanto em premiações. Indicações ele teve 59. O segundo é o John Williams, que tá com 53. Só que o John Williams tá vivo. O cara morreu em 66. Então, assim... E de vencer, né? No caso, o vencedor, ele é disparado. Ninguém nunca vai chegar aos pés dele, nunca. Porque ele tem simplesmente 22 prêmios, né? Oscars. E mais 4 daquele honorário. Então, assim, os caras têm 22 de categoria e 4 honorários. Então, são 26 prêmios. Então, assim, ao todo, ele é o recordista mundial. E respondendo a tua pergunta de história... que tem muito a ver com cinema, pra mim a mais fascinante de todas é a história da Branca de Neve. Entendeu? Pra mim, que a Disney nova vai fazer o favor de estragar, porque não tem o menor respeito pela figura do Walt Disney. É óbvio. Nunca teve e nunca vão ter. Então, assim, mas se você pegar essa história, cara, isso devia ser, porra, de verdade, assim. O filme mais respeitado da Disney é esse, da Disney séria, tanto que se você for pro estúdio em Burbank, que eu tive o prazer de conhecer, o prédio onde fica a diretoria e tal, é exatamente os 7 Anões, é um prédio lindo, onde os 7 Anões estão segurando o prédio, porque, na verdade, os 7 Anões que construíram aquele estúdio. Porque foi com a grana disso aí que eles montaram Burbank. É isso Mas não. por que é uma história fascinante? Você imagina você tá numa época
né? Nós estamos falando aqui em 1930. Você vira e fala assim, os desenhos, todos têm 3 minutos. 3 minutos e 50. Chega um maluco e fala, por que a gente não faz um desenho de 1 hora? É isso aí que eu. Ninguém vai ter paciência pra ficar 1 hora vendo um desenho. Você tem merda na cabeça, cara. Não, Os mas caras eu achavam quero que ele era fazer louco, né? O apelido de Branca de Neve em Hollywood era a loucura de de Walt Walt Disney. Disney. Todo mundo chamava a loucura de... Eu ia falar a loucura de Mel Brooks do filme. A loucura de Walt Disney, porque tinha essa febre, né? Porque achavam o cara louco. E assim, o projeto inicial custava $250 mil. É isso mesmo. Acabou, quando ficou pronto, 1,5 milhão. Walt Disney penhorou a casa, penhorou o carro, penhorou o anel da esposa, tudo, pra ver como o cara era louco. E ele já era rico. O Mickey já tava bombado. O Mickey bombou em 28, então assim, ele já tava bombado, mesmo assim perdeu toda a grana. Mas por que eu acho essa história fascinante? Ele tinha que convencer os animadores a trabalharem muito, porque você imagina, era tudo na mão. Então você fala, cara, um filme de 1 hora. Os caras iam ter que fazer, tipo, milhões de desenhos. Não é milhares, milhões de desenhos. 20 vezes mais trabalho, se você for ver aqui. Muito trabalho, muito trabalho. De Cara, 30, foi a coisa 3 assim... minutos pra uma Exato, a hora. coisa mais impressionante. Ele chamou toda a galera no final do expediente. Isso é foda, velho. Chamou toda a turma no final do expediente, todo mundo com medo. Falou, puta, meu, reunião com o Walt Disney. Fudeu, né? Lascou. É. Chegaram lá na mesa tal, comidinha pra todo mundo que ele pediu. Ou seja, ninguém vai sair, vocês vão ficar aqui, vão jantar aqui hoje e tal. Cara, tinha um holofote num palco pequenininho lá. Ele foi naquele palco e falou, preciso contar uma história pra vocês. Cara, esse homem contou Branca de Neve do começo ao fim, interpretando todos os personagens. Todos. Tanto que o Chaplin dizia que ele era o maior ator do mundo, o Walt Disney. Oh. Porque o Walt Disney era um baita ator. Tanto que ele foi tentar a primeira carreira dele, foi de ator. E assim, cara, ele interpretou todos os personagens, todos. Se vocês caçarem, o ouvinte que tiver curiosidade e tal, no YouTube, você vê uns trechinhos. Ele imitando a bruxa, depois ele imitando nesse evento que ele fez Tem com a no galera. seu livro essa história? Tem, não, mas isso aqui, cara, esse Tá livro aqui, é tá completíssimo. nesse livro. Tá, conta a história inteira. E aí, cara, o que acontece? Ele conseguiu convencer a galera. Ele saiu de lá e falou, bom, beleza, o time eu já convenci. Agora é a gente fazer, entendeu? Porque a galera, porra, não tem tanta grana, mas todo mundo topou, porque todo mundo comprou a ideia. Falou, meu, esse cara é o máximo, velho. Vamos fazer. Pode falar, Só perdão. pra não interromper, só pra não perder o raciocínio, o tamanho da loucura, que ele poderia ter feito esse filme com o Mickey, que já era um personagem Não, jogo claro. ganho. Poderia. Ele foi pra um Claro. personagem novo. Claro. E detalhe, pra quem conhece Desculpa, o livro, Maurício, não, pra quem conhece o livro, no caso Branca de Neve, não é uma história divertida, muito pelo contrário, é uma história triste, Dramática. dramática. Os anões não têm nome, não têm características nenhum. São 7 anões sem nada, eles não têm nome. Provavelmente vai ser igual a Disney tá lançando agora, sem graça, não tem nada. Se eu olhar, eu falei, porra, é Não isso tem que eles tão lançando? relevância, Era né? igual, relevância nenhuma, não tinha nada. Cara, esse homem criou, tipo, 32 anões na cabeça dele. Nomezinho e tal, então tinham 32. E ele falou, bom, agora beleza, eu preciso escolher os 7. E aí escolheu, sabiamente, os melhores, né? Escolheu o mestre, o Dunga e tal. Escolheu toda essa turma. Quando eles foram colocar esse filme, por exemplo, foi estrear no Chinese Theater, né? Lá em Hollywood e tal. Nesse documentário fala tudo isso aí que você tá Então, falando. ele É maravilhoso. Meu, ele cara. tava, cara, ele tava desesperado, porque ele tá de mão dada com a Lilian. e Lembra assim, disso? ferrou, Ele vai no é. camarote pra ver, né? Não, e tá assustado, porque É. ele fala, cara, se a galera ri, beleza, deu certo, é uma animação. Se eles não forem embora e aguentarem 1 hora, Isso. legal. Só que tinha um problema, vai um spoiler aí, hein, pra quem não assistiu até hoje. É muito bom, O filme cara. é só de 37. Mas é muito bom. Vai que alguém não viu? A Branca de Neve morre. Pronto, contei. Porra. Aí a Branca de Neve morre, ele falou, bom, resta saber o seguinte, e quando ela morrer, a galera vai chorar? Porque a ideia era essa, né? Porra, e aí diz que vem a cena, ela lá no caixão de vidro e tal, ele de mão dada com a Lilian, cara, tremendo. Isso a biografia Isso da conta, filha. conta, é Não, e na verdade. biografia da filha ela conta essa história, que a mãe contou pra ela. Que ele tá e ele assim, meu, ferrou. E aí aquele silêncio no cinema. Silêncio. Fudeu. De repente ele ouve um... Cara, e a galera chorando, meu, diz que ele olhou pra ela e falou assim, ó, vencemos. Tipo, porra. E aí, É assim mesmo, é moral verdade. da história, É muito legal, 1,5 milhão, cara. o filme rendeu 8 pau. 8 milhões em 37, meu amigo. O cara construiu um estúdio. Era Sim. muita grana. Não, 8 milhões em Muita 37 é grana. o equivalente, sei lá, 300 Não, ele foi milhões. muita hoje. grana. Ele foi um Muita. visionário, Mais é uma até. coisa Montou o impressionante. estúdio, né? É. E o mais legal é que, assim, ele sempre foi desse jeito. Que mesmo depois com grana, quando ele lançou o Fantasia, por exemplo, cara, era outra doideira. Porque assim, pô, eu quero um filme... Tanto que ele inventou outra coisa que as pessoas esquecem. O som estéreo foi criado por ele. O que a gente vê hoje foi ele que criou. Então você fala assim, cara, o cara quer fazer um filme E onde vai divide ser uma... canais, né? de estéreo, que, Tá maluco. que a galera vai ter a sensação que tá assistindo uma orquestra. Porra, quem quer ver uma orquestra? Aí hoje você pergunta pro Spielberg, ele já deu várias entrevistas, qual o melhor filme da história? Sempre o Spielberg fala, Fantasia. Tipo, cara, obra-prima. Uma obra-prima. Tem gente que fala,
Porra, mas é chato, claro, infeliz, porque não é pra tua época, não é agora, entendeu? Tipo, você pode até achar cansativo, chato. Toma umas antes, pô. Toma um skin antes, vai assistir, é legal pra caralho. Entendeu? Então, assim... Tanto que no parque da Disney, Sim. né? Tem um teatro que é Sim. um lago gigante, né? Não sei Isso se aí. foi. Sim, sim. E é uma arquibancada, uma gigantesca, cara. Cabe muita. Pra você ter ideia, Você foi na de Orlando, né? A de Orlando. É. de Orlando. Todo mundo que tá no parque cabe nessa arquibancada. Sim. Pra vocês terem uma ideia como é grande, porque num parque é gigantesco. Sim. Né? Você sabe que tem um fator E é fantasia que passa É ali, que, fantasma. meu, não É o Fantasmic, tem né, que como eles não fazem, se emocionar vendo aquilo. Não bonito. tem. É bonito Não mesmo, tem. cara. E você vê E que tem lá no meio da ilha, tem lá uma montanha, que o dragão sobe na montanha, o E é- Mickey aparece lá em é cima, o né? Fantasmic. Cara, isso aí é um Maravilhoso. espetáculo. Cara, é de chorar. chorar. É um É baita de espetáculo. chorar. E assim, E é o fantasia, né? eles pegaram o trecho, né? Então, assim, você vê que, cara, tudo na vida desse homem, assim, você fala, cara, foi muito grandioso, entendeu? E assim, e muito ousado, porque a todo momento ele podia perder tudo, cara. Mesmo a história do parque. Foi o primeiro parque temático. Então você fala, pô, o cara inventa de fazer um parque temático. E é verdade, ô Lobo, que ele comprou o terreno, era pântano. Não, isso foi. Mentira. Isso é real, mas foi quando ele comprou. Porque a história é o seguinte: você foi no de Orlando, então você foi no Disney World. Então, assim, o Disney construiu a Disneyland em Anaheim. É lá que ele construiu, de Los Angeles. Quando ele comprou esse terreno para Em fazer Orlando? em Orlando, na verdade, assim, eles usaram 6 nomes distintos, nunca usaram o nome Disney, porque, evidentemente, os caras iam chutar o preço lá no alto. Então ele criou 6 empresas. Quando você entra na Disney, quando você entra ali na avenida principal, ali, na Main Street, se você olhar as janelas, sempre tem os nomes. Então na janela tem o nome do pai dele, Elias, tem nome de diretores, tem nome dele. O dele é o que tá de frente pro castelo, porque a visão que eles queriam era essa, né? Que ele ficasse olhando pro castelo. E na frente, pro parque, tá o do Roy. O nome do Roy é o primeiro que você vê, porque como o Roy era o cara do dinheiro, é quem tá vendo, quem tá entrando ali na bilheteria e tal, tá vendo a parada. E aí, cara, é interessante porque nessa avenida, quando você olhar, tem o nome das empresas. E essas empresas foi a que ele usou de Pra laranja comprar o terreno. para comprar os terrenos. Mas a ideia do Walt Disney não era um parque. Quando ele comprou, ele queria fazer uma cidade, que era o Epcot Center. O Epcot Center que a gente conhece é um parque. Mas a ideia da planta não era parque. Nunca foi parque. Tanto que inaugurou depois de 30 anos, quando o Disney tinha morrido já. Então, assim, não era pra ser um parque. Era para ser uma cidade. Ele tinha planejado uma cidade. Esse cara é muito gênio. Planejou uma cidade. Só que ele morreu em 66. E aí, cara, o irmão dele, o Roy, assumiu a bronca e falou, porra, vamos construir um parque. E aí criou em 71, inaugurou exatamente o que você foi, que é o Magic Kingdom, tal, o primeiro lá que ele inaugurou. E é um negócio de destino tão O primeiro é engraçado. do castelo, né? Castelo. E é um negócio tão interessante, o destino desses dois irmãos, que sempre foram muito unidos. Cara, ele inaugurou o parque, 2 meses depois ele morreu. Parecia que era tipo missão mesmo, É uma né? Assim, loucura, né? eu vou fazer pro meu irmão e vou, porque Nossa. na inauguração o Roy era um cara muito tímido, né? Muito, pô, não era um homem de frente igual ao Disney. Tanto que ele só assumiu por causa do irmão. E a jornalista perguntou, pô, mas você sempre foi um cara, né, de retaguarda, tal, de business, por que você foi assumir essa loucura de construir um parque? Falou, cara, porque eu tenho muito medo de morrer amanhã e meu irmão ficar na eternidade me enchendo o saco. O que você fez com o terreno? O que você fez? Fez o parque, fez o parque. Então eu fiz o parque, pô, tá aí. Aí, puto, o cara vai e morre depois. Parece que era uma missão mesmo, né? Falar, ufa, agora eu posso morrer em paz que eu já fiz a porra desse parque pro cara, ele tá feliz. Que onde quer que loucura, ele né, esteja. cara? É Oh. muito legal a história. É sensacional. Ô, Lobo, e o título, A Árvore dos Sonhos? Por Porque quê? na Fazenda Disney existe a Dream and Tree, entendeu? Que era a árvore que o Disney, desde criança, ele ficava nessa árvore. Então, assim, é algo muito mítico, assim, na história do Walt Disney, né? Porque ele começou a desenhar, os primeiros rabiscos que ele fazia era embaixo dessa árvore. Então ele ficava com a barriguinha no chão, né? Deitado assim, e desenhando, e fazendo que a tia Meg, né? Que era uma tia dele, que o pai, evidentemente, não queria nunca que ele fosse desenhista ou qualquer Sim. filho fosse uma coisa ligada à arte. Ele era meio bem caretaço, assim. Mas a tia não, a tia foi lá, tal, ajudava, e ele, tipo, começou a dançar ali. Então, ficou muito forte, né, cara? Ficou um negócio assim, uma marca muito forte, foi essa Árvore dos Sonhos. Aí, por isso, que até quem deu o título foi minha namorada, tal, que falou, pô, quando a gente tava tentando ver o título, a gente tava lá. A gente tava exatamente Sim. na fazenda. Aí ela falou, pô, por que não Árvore dos Sonhos? Porque tem, na verdade, aí é dúbio, né? Porque é uma homenagem pra ele com a árvore. Se você também, quem tiver curiosidade, olhar um Google, você vai ver que tem várias fotos do Disney ao lado dessa árvore, né? Ele É mais aquela velho. árvore que tem no parque? Aquela Não, gigantesca não, lá? Não, né? Aquela não. Aquela é do Animal Kingdom. Aquela Ah. foi bem depois. E aquela é uma árvore talhada, se você for olhar, com os animais, né? Tá. Então eles fizeram tal, mas não tem nada. Linda Não tem aquela nada. É árvore. linda, linda. Não tem nenhuma ligação com a árvore dos sonhos, né? Que é a árvore que ele ficava mesmo. Essa é real. Tá. É uma árvore real que ela foi destruída
há 20 anos e agora Caraca. hoje tem uma nova. É um raio, né? Destruiu e tá. agora eles têm uma nova que é a The Son of the Dreaming Tree. Ah. A família foi lá e plantou. É bem bonito, cara. E essa teoria de que ele tá congelado? Não, isso é uma bobagem. Criogenia. Não, é hilário, né? Primeiro que nem existia, né? Já começa daí. Tipo assim, ele era muito inovador mesmo, né? Porque ele inventou também a criogenia. Foi ele que inventou. E segundo que os caras erraram por pouco aí, né? Porque ele foi cremado, pô. Então foi só o inverso aí, né? Ô Lobo, fala um pouquinho sobre a personalidade dele, né? Eu vi que na capa ali tá humanitário, né? O Walt Sim, Disney sim. humanitário. Como que era o Walt Disney, né? Que nem a gente recebeu já um convidado que trabalhou na Disney Sim. e ele se refere ao Walt. Ele fala Sim. toda hora, porque o Walt sempre dizia, parece que era amigo, né? Então tem essa aura que ele era É o menino que foi no. É porque eu fiz o Meirelles. Eu acho que ele fez também, não? Um gordinho? Eu esqueci o Bem nome dele, lúdico. perdão. Bem É ele, lúdico. perdão, Mágico and Comediante. Perdão, meu acho amigo, isso. eu esqueci o E nome. gordinho, segundo o Não, Maurício. perdoe, mas é que eu sei quem é. Eu vi a entrevista, a gente Sim, conversou muito sim. com o Maurício. Ele foi primeiro, eu fui depois no Meirelles. Eu fiz o Meirelles e foi depois. E foi legal, porque ele falou de parque e eu do Walt, mesmo, né? Da história do Walt Disney, né? Até assim, porra, com todo respeito, pelo amor de Deus, tinha até algumas incongruências em algumas coisas que ele falava, mas eu entendo, que é tipo, o cara estudou ali, trabalhou no parque, então tem muita coisa que às vezes Fica os caras falam. enviesada a informação Tem muita coisa que os ali, caras falam Telefone sem fio. que não tem muito a ver, entendeu? Que você ouve e fala, meu. Eu cheguei a ouvir, por exemplo, não sei se foi ele, mas teve um cara. O próprio Brasil Paralelo, na época, colocou, por exemplo, que o Disney tinha nascido em Marceline. Eu falei, cara, nunca. Ele nasceu em Chicago, eu fui na casa, porra. Eu conheci a casa que ele nasceu. Que Então, assim, fizeram uma história paralela, no universo paralelo Exato, do Walt universo Disney. paralelo. Então, assim, tem muita dessas lendas, né? Mas como você perguntou tá, de como era o Walt Disney, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo. Ontem eu tava ele até te mandou um abraço. Acabei de falar que é legal. O Cris do Tom Brasil. Ufa, achei O que era o Cris Disney. é parceirão. Parceiraço. Pô, pra Parceiraço. caramba. O Walter te mandou um abraço, Pateta. Eu digo Domênico. Não, acabou de... Não, porque ele mandou agora. E aí ele falou, pô, você tá aí, mandou um abraço. não sei o quê. Gente boa demais. E a gente tava conversando ontem, eu tava falando ontem, a gente tava falando exatamente sobre isso, né? De, porra, do Walt Disney, como era. E a gente fez. Eles estavam falando do Silvio, eles estão lançando o livro deles, tal, a gente tá fazendo. E que o Silvio Santos era um cara que pegava fila. Sempre que ele ia lá, ele falava, pô, cara, o Silvio ficava na fila pra comprar ingresso, era absurdo. Ficava lá tal. E eu falei pra ele, então, mas o Walt Disney tem um lance muito parecido com o Silvio. De verdade mesmo. Ambos são low profile. Por exemplo, o Walt Disney era um cara que, mesmo mega ultra famoso, ele levava todos os dias as filhas na escola. Todos os dias, de carro, ele levava. Todos os dias e as amigas. E era engraçado que ele falou que, quando a filha dele ficou um pouquinho maior, ela tinha uns 10 anos, um dia ela chamou ele no canto e falou assim, pai, você é o Walt Disney que as pessoas falam que é o Walt Disney, é esse? Aí ele, sim, eu sou. Tipo assim, ela falou, não, porque eu fiquei brigando já que eu falei que não era você. Você não era o Walt Disney. Então assim, Não é possível. é muito engraçado. Pô, meu pai é o Walt Disney. Então assim, e ele era. E no livro da Diane, a filha mais velha, ela conta isso, cara. Porque ela fala que, cara, ele era um paisaço, assim. Tipo, porra, ia com as meninas no parque. O apartamento que ele tem na Disneyland, né, que eu tive o prazer de visitar, então ele tem um apartamento dentro do parque, que é onde ele ficava com as meninas lá. Então, assim, cara, ele sempre levava as meninas pra lá. Era um paisaço mesmo, assim, paizão mesmo. Então, um ponto positivo. Paizão. O Walt Disney, tipo, era Legal. Era Gente como a gente, não, né? paizão, Tipo o Silvio paizão Santos. mesmo. Aliás, o Silvio Santos, ninguém fala, ele usava Jequiti, inclusive. Acredito. É verdade. Não, eu acredito, tô eu falando também, sério. eu também. Acredito. E ele, assim, cara, ele era um cara, nesse ponto, assim, tipo, bem família mesmo. Sim. Era low profile, você não viu o Disney em festa, em eventos, ele não gostava, ele era muito... Ostentava. Não, discretíssimo. Quando viajava, por exemplo, vou ficar num hotel 5 estrelas, sei lá, em Berlim. Cara, ele não tinha essa de, vem um chefe de cozinha e tal. Ele pedia, sabe o quê, cara? Lata de feijão. Pô, então, às vezes, os caras levavam, porque já sabiam que ele ia pedir, vai pedir lata de feijão. E ele não descia, ele comia no quarto mesmo, abria a lata de feijão. Acostumou na guerra, né? Exatamente. Mas isso é verdade. Foram dois vícios que ele pegou lá. Sim. Foi a feijão e o cigarro. Aí, E Caraca. o matou, aliás, ele pegou na guerra, porque ele começou a fumar lá. ele Então- morreu do quê? De Morreu de câncer no pulmão. câncer no pulmão. O Tá. Ranieri achou que era de feijão. Ô, Lobo, Peidou tanto que... Câncer de Tem- feijão. tem uma pergunta, acho que tem pergunta pra você aqui, chegou no manda WhatsApp. Vamos ver. Salve galera do Morde a Sopra, beleza? Mais um convidado aí de peso, Lobo. Você manda bem demais, cara. Sobre Obrigado. Disney, né, cara? Dizer o quê? O cara era um alienígena, né? Porque o cara era visionário, o cara pensava em tudo e numa época que era bem limitada, né? Tem a história do Mickey, né? Você pode até comprovar, onde para não queimar a imagem do Mickey foi criado o Pateta e o Donald, né? O Donald explosivo, né? Aquele jeito meio ignorante e o Pateta bobão. E assim o Mickey ele ficava imune, né? Ele só ficava com a coisa positiva, né? Da personagem, né? Sensacional, cara. Forte abraço aí, sucesso a todos. Valeu, cara, Roger obrigado. de Mogi das Cruzes. Assim aconteceu na É rádio. verdade Domênico que ele nosso falou. Mickey. Isso tá tendo no livro, porque é o seguinte, o Mickey, cara, o Walt Disney ele tinha uma proteção muito grande assim com o Mickey. Assim, muito. Era o xodózinho dele. E ele tinha muito medo de que se utilizassem o Mickey pra, enfim,
Vou dar um exemplo prático pra galera entender melhor. Cara, o Walt Disney, evidentemente, enfrentou um problema seríssimo durante a Segunda Guerra. Óbvio, porque o estúdio teve que praticamente parar, porque o exército, como eles ficavam numa localização privilegiada, Burbank, o exército americano simplesmente invadiu, literalmente, o estúdio. Tomou. E ele se ferrou, ele não podia fazer nada, porque era contra o governo, então ele teve que ficar lá e os caras tomaram aquilo. Então foram filmes que foram adiados no lançamento, etc e tal, e o mercado exterior fechou. Não havia mercado mais, né? Então, por exemplo, o Dumbo, que eles tinham acabado de lançar naquele momento, não podia lançar pra lugar nenhum, porque tinha fechado, evidentemente, o mercado exterior. E aí ele começou a fazer filmes para o exército americano, entendeu? Filmes anti-nazismo. Por isso que até é hilário quando alguém fala, ele era nazista, meu. Eu falo, o cara que mais contratou judeu, mais ganhou o prêmio de judeus na história e fez filmes contra Hitler era nazista. Você falou, parabéns, gênio. Mas tem disso, não sabia. Tem, sempre tem um Einstein que vai inventar alguma coisa. E aí, assim, cara, o mais interessante é que ele criou o Mickey exatamente por isso, porque nesses desenhos, que inclusive concorreram ao Oscar, alguns deles, e até um foi premiado, o Pato Donald era sempre o personagem. Porque o Pato Donald podia ser exatamente isso. Ele pode ser o turrão, ele pode ser o malandro, ele pode ser o chato, ele pode ser tudo. O Mickey não. E a parte também de política. Ele nunca quis envolver o Mickey em nada. Então o Donald que ficou com aquela onda de que, tipo, pô, eu sou o americano, eu estou salvando o mundo. Não o Mickey, entendeu? O Mickey a gente preserva. Então ele utilizou realmente o Pato Donald por longos anos nesse sentido. Tanto que ele brincava, que ele falava que o Pato Donald era o Clark Gable do estúdio. Hoje seria meio que o Tom Cruise. Você fala assim, pô, o Tom Cruise do estúdio era o Pato Donald, entendeu? Os caras usavam Gente, chegamos... Acabou o programa. Meu Deus. Vai ter que ter parte Pô, 2. muito rápido isso aí. Não, vai ter que ter, Muito vai ter parte rápido. 2. Vai Vai ter ter parte parte dois. 2. Aliás, tá em todas as livrarias esse livro. Tá em todas as livrarias, na Amazon, nas livrarias tal. E se entrar no que eu falei na editorazelig.com.br, que é a minha editora, Z-E-L-I-G, você leva um brinde mais do que especial, que vai junto com o livro, e você também recebe ele lá, tipo, autografado, com dedicatória e tudo mais. Ô, Maurício, como é que faz pra seguir você no Instagram? Eu tô Tem? no Lobo _Mochileiro. Já segui Tem, aqui. segue lá. Lobo _Mochileiro. Obrigado, Lobo. Eu É que nóis. agradeço. Recebemos Boa, Maurício. Maurício. Eu que agradeço, obrigado. O Lobo Obrigado. esteve aqui. Sensacional. Obrigado. Ô,